Sabe uma coisa que eu admiro genuinamente, de verdade? São as pessoas que têm uma relação, uma conexão, uma intimidade muito grande com Deus, a ponto delas saberem quais são os planos, quais são as promessas de Deus para a vida delas, a ponto delas terem o discernimento de entender o que é sinal de Deus, o que não é, o que é confirmação de Deus, o que não é. Eu acredito que ter essa clareza, ainda que todo o processo seja desafiador, eu acredito que ter essa clareza faz com que seja muito difícil saber o que fazer, qual caminho seguir, como ser obediente a Deus. E eu sinto que eu ainda não tenho essa sensibilidade, embora isso tenha sido uma coisa que eu tenho desejado, que eu tenho buscado. E eu sinto que essa busca, ela é desde que me conheço por gente, mas mais especificamente, de forma mais intencional, eu tenho feito isso nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, o meu marido e eu, nós temos reavaliado muitas coisas nas nossas vidas e a gente tem desejado viver coisas novas, que na verdade não são tão novas assim. São desejos antigos que a gente guardou por tanto tempo que agora, revisitando esses desejos, eles parecem que são novos. Mas não são. São desejos que a gente não priorizou, que a gente se distraiu, a gente foi olhando para outras coisas, fazendo outras coisas, e até dá um apertinho no coração saber que a gente não priorizou isso, que a gente não ainda, não vivemos aquilo que era tão importante para nós, que continua sendo importante para nós. Então, reavaliando tudo isso, eu volto para a pergunta: o que é que Deus quer para mim? O que é que Deus quer de mim? E eu tenho pensado muito nisso, e pensando, talvez eu saiba o que Deus quer para mim. Talvez Ele já tenha me mostrado algumas vezes o que Ele quer. E é sobre isso que eu quero falar. Será que eu já sei e estou fingindo que não sei? Ou será que eu realmente não sei? E parece confuso, mas eu quero compartilhar alguns acontecimentos com vocês para que vocês consigam acompanhar essa linha de raciocínio. Ano passado, no início do ano passado, janeiro do ano passado, meu marido e minha filha, nós fizemos uma viagem que foi maravilhosa, foi uma viagem de carro, a gente ficou vários dias fora. E sabe quando a gente volta de viagem assim, renovada, motivada, com um ano novo? Eu voltei cheia de planos, de projetos. Eu tava com essa sensação gostosa, sabe? E aí, quando nós voltamos, já era o último dia de férias do meu marido, nós decidimos sair para comemorar, celebrar essas férias que tinham sido muito boas. Quando a gente estava saindo, a minha filha apareceu com isso daqui. Eu nem sabia que tinha isso aqui em casa. E ela me perguntou o que era, eu expliquei que era uma caixinha com mensagens bíblicas. E daqui a pouco ela me veio num papelzinho: olha, mamãe, tirei para você. E aí eu já fiquei feliz porque era um papelzinho amarelo. E a minha cor preferida é amarelo, tem uma conexão com amarelo. Falei: nossa, filha, que legal, mas já ficou feliz só pela cor, que é amarelo. E quando eu fui ler o papelzinho, estava escrito o seguinte: a exposição da tua palavra dá luz. Eu fiquei tão emocionada quando eu li essa mensagem, porque eu sei que cada pessoa que lê, existe interpretação, é levada para algum lugar. Na hora que eu li, o que me veio no coração é que eu precisava abrir um canal no YouTube. Porque já era uma coisa que eu vinha pensando já nesses últimos dias, nesses projetos novos, porque eu estava fazendo um curso de formação muito interessante, que estava me ajudando muito, era um conteúdo que vinha me ajudando bastante. Falei: caramba, se eu levar isso para a internet, se eu abrir um canal no YouTube, isso pode dar a luz, levar a luz para muitas pessoas também. E isso me motivou muito, me deixou muito emocionada, feliz, como se realmente tivesse sido uma confirmação de Deus ali naquele momento. Aquela palavra, ela me alcançou de uma forma muito especial. E eu fiquei muito feliz. E nos dias seguintes eu fiquei muito motivada, pensando em como eu poderia fazer, entusiasmada, tentando ver como que eu faria para começar a gravar e criar um canal no YouTube. Só que os dias foram passando e eu sempre perdi o time da coisa. Eu não fiz
aquilo que eu imaginei que faria, aquilo que eu tinha ficado entusiasmada para fazer. Os meses se passaram até que minha filha veio novamente com essa caixinha e eu pedi para ela, falei, filha, a mamãe quer tirar uma palavra. E aí eu fechei meus olhos, eu abri, tirei uma palavra. Assim que eu abri meus olhos, a primeira coisa que eu vi era novamente o papelzinho amarelo, fiquei super feliz. E quando eu li, era exatamente a mesma palavra. E mais uma vez eu fiquei emocionada, eu me senti tocada e eu lembrei do canal do YouTube. E fiquei nisso, né? Gente, preciso abrir um canal no YouTube. E eu fiz o mesmo movimento de ficar emocionada, motivada. Comecei, como eu sou psicóloga, eu pensei muito que esse canal ele seria mais um canal voltado mesmo para a minha área, conteúdos mais específicos. E eu comecei a tentar, sabe, um planejamento para criar esse canal no YouTube. E mais uma vez os dias foram se passando e mais uma vez eu não fiz nada. Não criei o canal, não me movimentei em relação a isso. A primeira vez que eu tirei esse papel foi em janeiro e a segunda vez foi em julho. Quando eu tirei esse papel, eu até me questionei, duvidei, sabe? Falei, gente, deve ter vários papéis amarelos com a mesma mensagem. E lá fui eu pegar todos os papeizinhos amarelos, ler todas as mensagens, até descobrir que não. Não tinha, era realmente só um papelzinho amarelo com aquela mensagem que tinha me tocado tanto. Enfim, a mensagem veio, a mensagem me tocou, mas mais uma vez eu não fiz nada com essa mensagem. E falando sobre a vontade de entender, de ter a sensibilidade para entender quais são os sinais, as confirmações de Deus, eu vou voltar um pouquinho antes de julho, né, que foi a segunda vez que eu peguei exatamente essa mesma mensagem. Meses antes, em maio, eu pedi uma confirmação para Deus, eu pedi um sinal para Deus. E o que me aconteceu foi muito interessante. Para explicar, foi assim. Primeiro, uma amiga minha, que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por ela, ela me sugeriu que fizéssemos um curso. Ela, olha, na verdade, um workshop. Olha, uma amiga minha está fazendo um workshop, acho que você vai gostar, vai ser bem legal e tudo. E ela me fez esse convite, né, para esse workshop presencial. Eu agradeci que ela tinha me mandado e falei que ia tentar me organizar para ir para esse encontro. Só que esse convite dessa amiga me fez ter uma reflexão muito interessante. Eu me lembrei que antes da pandemia eu participava muito de encontros presenciais. E eu me lembrei de quanto eu gostava de fazer aqueles encontros, de interagir, de aprender, de sair. Quase todos os finais de semana eu estava fazendo algum tipo de curso. E aí eu me dei conta que eu tinha deixado de fazer uma coisa que eu gostava muito. Eu falei, caramba, eu não tinha percebido que eu tinha deixado de fazer uma coisa que eu gostava tanto. Até então eu estava fazendo só cursos realmente online, tudo. E aí eu desejei mesmo no meu coração voltar a participar de cursos e de eventos que fossem presenciais, porque aquilo me fazia muito bem. Eu tinha deixado de fazer uma coisa que me fazia muito bem. É até interessante falar disso, da gente entender que quando vem um desejo muito forte no nosso coração, a gente tem que estar muito atenta, porque quando a gente deseja algo genuinamente no nosso coração, parece que a vida ela começa a se movimentar naquele sentido. E se não foi no dia seguinte, foi no máximo 2 dias depois. Uma outra amiga chegou para mim e falou o seguinte, Lorena, eu vou palestrar no evento, eu tenho o direito de chamar algumas pessoas. E eu queria te convidar, eu acho que você vai gostar e tudo. Na hora que ela me fez o convite, eu lembrei do desejo, né, de sair, de estar em eventos. E eu falei, nossa, que legal. E eu, de pronto, já aceitei. Até porque eu já tinha visto ela postando esse evento antes. E era um evento que, para você participar, era quase R$400. E eu estava, né, tendo a oportunidade ali de ir como convidada. Falei, não, eu vou tudo. E fiquei super entusiasmada para ir. E aí os dias foram passando. Quando foi na véspera desse curso, eu comecei a me questionar, será que eu vou? Será que eu não vou?
E foi aí que eu pedi um sinal para Deus. Eu falei assim, Deus, será que é para eu ir mesmo? Então, sinal se é para eu ir, ou se não é para eu ir. E sim, foi esse sinal dessa decisão decisiva da minha vida que eu pedi para Deus. Mas presta atenção no que aconteceu. Ai, Deus. Vamos lá. Eu pedi um sinal na véspera. Se era para eu ir ou se não era para eu ir para esse evento. Eu fiquei muito contente. Deus me mostra um sinal. Hoje eu entendo que, na verdade, o que eu queria era uma justificativa para eu não ir. Tinha muito tempo que eu não saía. E sabe quando a gente perde o jeito de socializar, de estar com as pessoas, de interagir? Eu estava me sentindo insegura. Então, naquele momento, hoje, eu tenho essa clareza. Que o que eu queria era uma justificativa, uma boa justificativa para não ir. Mas foi muito importante ter pedido aquele sinal naquele dia para Deus. E eu fiquei muito atenta se vinha algum sinal, né? E não vinha. O dia foi passando, eu atenta, nada de sinal. E aí quando foi no final da tarde, eu fui buscar minha filha. Aí por volta de 5h30 da tarde, perto, fui andando. Quando nós estávamos voltando, caminhando, conversando, a minha filha me fez a seguinte pergunta. Mãe, carro com banco branco é raro? Eu falei, filha, carro com banco branco não é tão comum, é mais raro mesmo. Ela me fez uma outra pergunta. Mãe, você já andou num carro com banco branco? Eu falei, não, filha, mamãe nunca andou num carro com banco branco. Eu fiquei curiosa por que, né, esse interesse por carros com banco branco. E aí eu falei, por que, filha? Você viu um carro assim? Ela, mamãe, não vi não. Eu falei, vocês estavam conversando? Tinha alguém falando sobre isso? Ela, não. Só me veio aqui na minha cabeça, eu quis perguntar. Aí eu falei, tá bom. E essa conversa se encerrou quando a gente estava entrando no mercado. Acabou aí, depois a gente foi comprar umas coisas e tudo. Saí do piso, o que eu tinha que fazer, voltei pra casa, atento, cadê sinal, nada de sinal. Nada de sinal nenhum. E aí anoiteceu, fui deitar, pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Tive insônia, não conseguia dormir. Eu me lembro que já era quase 2 horas da manhã e eu ainda não tinha dormido. E aí já era quase 2 horas da manhã, eu teria que levantar às 5 horas para poder me arrumar, porque o curso começava muito cedo, era longe, eu ia encontrar essa amiga para ela me dar uma carona. E aí eu já comecei a falar, até parece que vou acordar amanhã, né? 5 horas da manhã, vou dar conta de acordar para poder ir. Consegui pegar no sono. Eis que quando deu 5 horas da manhã, o celular tocou. Pensa numa pessoa que acordou super disposta e com vontade de ir pro evento. Acordei, fui me arrumar. Pensa numa manhã que tudo fluiu harmonicamente para que eu fosse para esse curso. Eu estava disposta, eu estava animada, tudo deu certo. Meu marido foi lá e me deixou para encontrar com essa amiga que me daria a carona, né? A amiga que me fez o convite, que é palestrar e que ia me dar uma carona. E aí eu cheguei lá, quando eu achei que a gente já estava indo pro evento, ela falou assim, Lorena, eu só vou passar na casa de uma outra amiga minha que também vai pro evento pra gente ir juntas. Falei, ok. Quando nós chegamos lá na casa dessa outra amiga, essa amiga da minha amiga queria ir no carro mesmo dela, então a gente ia trocar de carro. Quando a gente estava trocando de carro, que eu entro no carro, qual era a cor do banco do carro? Branco. Era um banco branco. Na hora que eu entrei, eu fiquei incrédula, porque eu fiquei lembrando da minha filha perguntando, e como que aquilo tinha me marcado? Mãe, você já andou num carro com banco branco? E na hora que eu entrei naquele carro, emocionada e incrédula com o que tinha acontecido, me veio uma mensagem no meu coração, que foi a seguinte: às vezes, o sinal está no meio do caminho. Às vezes, o sinal está no meio do caminho. Tem momentos na vida da gente que a gente quer entender se a gente deve ou não deve fazer determinada coisa. E a gente quer um sinal para a gente poder ir. Mas às vezes o sinal vai estar no meio do caminho. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa seguir um caminho, fazer alguma coisa. E não existe o caminho, existem caminhos. Então, a gente começa a caminhada e em algum momento a gente pode virar para a esquerda, a gente pode virar para a direita, a gente pode dar meia volta.
Mas tem alguns caminhos que a gente precisa passar para entender algumas coisas. Tem algum caminho que ainda não seja o nosso caminho, a gente precisa passar por ele para ver alguma coisa, para encontrar alguém, para aprender, para ganhar quilometragem. E naquele momento que eu entrei no carro, eu senti que era para eu ter realmente querido para aquele curso. Só que às vezes, o sinal, ele vai vir no meio do caminho. Eu fui muito emocionada. Eu inclusive tirei uma foto do banco do carro rapidinho para poder mostrar para minha filha que eu havia andado no carro com banco branco. Ok. Voltando para o mês de julho, que foi o mês que eu tirei aquele segundo papelzinho que nada fiz com ele. Em julho é o mês do meu aniversário. Segundo a minha mãe, eu nasci em julho, embora meu documento seja de setembro, mas isso é uma outra história. Em julho, né, meu aniversário, eu comemoro, na verdade, meu aniversário nos dois, mas eu nasci em julho. No dia do meu aniversário, nós ficamos acordados até da meia-noite para que fosse meu aniversário, e aí meu marido e minha filha cantaram parabéns, nós ficamos um tempo aqui juntos. E aí, depois eu pedi licença para que eu fosse no quarto fazer uma oração. Eu fui no quarto e eu fiz uma oração muito genuína e muito divertida. Eu agradeci a Deus por tudo que Ele faz por nós. E eu desejei muito que nesse novo ciclo eu ficasse debaixo da vontade de Deus. E eu pedi, Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria para eu saber o que o Senhor quer para a minha vida, para que eu seja obediente, para que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Essa foi minha oração. Eu agradeci, eu desejei estar debaixo da vontade de Deus e eu pedi que Ele me mostrasse, que Ele me desse discernimento em relação a aquilo, né? Me mostrasse o que Ele queria para mim, para que eu fosse obediente, que eu fizesse aquilo que Ele queria para mim. E foi uma mensagem assim que me marcou, uma oração que foi uma oração que me marcou. E aí, nós já fomos dormir tarde. Quando eu fui dormir, eu pensei, nossa, eu podia acordar amanhã cedo e fazer uma caminhada. Só que, como a gente está dormindo muito tarde, provavelmente não vou acordar cedo. E aí, quando foi no outro dia, eu acordei mais ou menos 8 horas da manhã. E 8 horas já não é um horário tão bom para caminhar. Mas como estava todo mundo dormindo ainda, era o aniversário foi no sábado, eu falei assim, não, eu vou fazer minha caminhada. E quando eu estava saindo, minha filha ainda acordou, mas eu consegui manejar a situação e eu fui. E quando eu estava caminhando, estava um dia tão gostoso, uma sensação tão gostosa de caminhando, um clima bom. Quando eu estava caminhando, sabe quando seu olhar ele é direcionado para algo específico? E aí meu olhar foi direcionado, eu olhei assim para baixo e eu vi uma esperança na minha frente. Uma esperança. E aí a mensagem que me veio foi: a esperança está no meio do caminho. A esperança está no meio do caminho. E eu fiquei tão feliz com aquela mensagem, porque eu lembrei também de meses anteriores que eu tinha andado no carro do banco branco e tinha visto a mensagem de que o sinal está no meio do caminho. Então essas duas reflexões, elas foram muito importantes para mim, porque me fez entender que no meio do caminho a gente encontra o sinal. No meio do caminho a gente encontra a esperança. No meio do caminho a gente encontra um monte de coisa. E no meio do caminho a gente pode inclusive encontrar. E essas foram duas reflexões muito importantes para mim. Sabe o que eu fiz com isso? Nada. Os meses passaram, o ano virou e nada eu fiz. E quando foi meses atrás, eu encontro novamente essa caixinha que eu abri, eu fechei meus olhos, eu tirei uma mensagem. Foi no dia 1º de abril, não é uma mentira. Saiu exatamente a mesma mensagem. Exatamente a mesma mensagem. Só que, quando eu abri essa mensagem,
Diferente das últimas vezes que eu me senti entusiasmada, feliz e motivada, dessa vez eu me senti constrangida. Dessa vez eu me fiquei triste. Dessa vez eu fiquei com vergonha. Esses foram os sentimentos que me invadiram. Sabe por quê? Eu lembrei da mensagem que eu fiz no meu aniversário. Eu pedi que Deus me mostrasse o que eu queria de mim, para que eu fosse obediente. E foi a terceira vez que eu recebi exatamente a mesma mensagem e eu não fiz nada, eu não fiz absolutamente nada com isso. Então, não é que eu não sabia, mas eu não fui obediente, não fui. O desejo veio no meu coração, a vontade veio no meu coração e eu realmente dessa vez eu fiquei muito constrangida. E eu decidi que eu faria um canal. Eu decidi que eu gravaria. E fiquei pensando como que eu podia fazer, o que eu precisava fazer. E eu fiquei pensando. Só que eu tenho várias ideias, eu tenho alguns scripts de vídeo que eu gostaria de fazer. Só que parecia que nada era para ser. Parecia que nada não vinha no meu coração. E quando foi mês seguinte, maio, Dia das Mães, eu ganhei de presente um livro. E eu estava lendo esse livro e teve uma frase que me pegou, assim. A frase era: demorar a obedecer também é desobediência. Demorar a obedecer também é desobediência. E eu lembrei que mês passado eu tinha pegado de novo aquela mensagem, que ela tinha me incomodado, que eu tinha me sentido constrangida. Eu falei, caramba, eu tô demorando de novo pra fazer. Só que, gente, genuinamente, honestamente, eu não sabia como que gravar, o que fazer. E aí, incentivada por essa mensagem também que me alcançou e que me deu uma sacudida, eu falei assim, Deus, eu não sei mesmo o que falar. Não sei, não tem nada que toque no meu coração. Eu falo, vou ligar uma câmera e vou gravar um vídeo. Então, o que eu fiz? Eu decidi fazer um jejum. Fiz um jejum de 24 horas só na água. Falei, Deus, me mostra o que é que eu vou falar, porque eu não sei o que eu falo. E aí eu fiquei em oração, fiquei atenta para ouvir a palavra de Deus, até que me veio algo que eu costumo falar com as pessoas que eu acompanho com muita frequência. Quando elas estão numa situação onde elas querem expor o que elas estão sentindo, falar o que elas estão sentindo, e elas viram para mim e dizem assim, Lorena, eu preciso falar, mas eu não sei como, não sei o que fazer. Eu sempre falo, fala a verdade. Fala a verdade. Como você sempre fala, só fale a verdade. E aí me veio isso, fale a verdade. E qual era a verdade? Isso que eu tô falando pra vocês. Eu tenho uma tendência de achar que eu não sei o que Deus quer pra mim. Eu tenho uma tendência de procrastinar em relação àquilo que Deus me pediu. Eu me sinto muitas vezes perdida. A verdade é essa. A verdade é que Deus me mostrou várias coisas. A verdade é que eu senti várias coisas no meu coração. A gente tem que estar muito atento. A verdade é essa, a verdade é tudo isso que eu contei para vocês. E aí a pergunta, será que ter um canal do YouTube é uma vontade de Deus para minha vida? Eu sinceramente, eu não sei. Sabe o que eu sei? É que o sinal está no meio do caminho. Que a esperança está no meio do caminho. E que demorar a obedecer também é desobediência. Eu não sei se esse vídeo vai alcançar alguém, se alguém vai assistir esse vídeo. Eu não sei se alguém vai curtir, vai comentar, vai se inscrever no canal. A minha parte era gravar e postar esse vídeo. Esse vídeo é a minha obediência. Esse vídeo é a minha obediência. E é isso. Entendeu?
É isso que eu tenho pra falar. A verdade. E eu me programei pra gravar esse vídeo. E na minha programação eu gravaria esse vídeo ontem. Eu me organizei, eu me planejei, eu sentei aqui, eu liguei essa câmera e eu não consegui gravar. Eu tenho 3 microfones. Os 3 microfones, eles não funcionaram. Meu celular é muito antigo, então eu precisava pro áudio, né? A captação do áudio acabou, eu preciso do microfone. E não deu certo. Eu fui no quarto pegar um cabo para tentar ver se consegui gravar de alguma forma aqui. Eu coloquei meu celular em cima da cômoda. Quando eu virei, eu não sei, não pergunte o que aconteceu. Meu celular caiu no chão. Eu só escutei esse barulho e escutei partezinho para um lado. Então quando você tem até medo de olhar, só que aí eu olhei no celular, ok? Mas o conector que estava nele do microfone se espatifou. E aí eu tive que deixar para hoje para gravar. Eu vi que meu marido estava na rua, pedi para ele trazer um microfone novo para conseguir gravar. E acordei hoje para gravar esse vídeo, mas ontem era um dia perfeito, estava sozinha em casa, estava tudo fluindo, funcionando para que fosse ontem, e não foi. E hoje é um dia que eu tenho tanta coisa para fazer. Hoje minha filha não tem aula na escola. Hoje tem um monte de coisa que eu fazer. E aí, no roteiro que eu tinha feito do vídeo, era até a parte que esse vídeo, né, é a minha obediência. Mas eu acho importante falar também que ontem era o cenário perfeito para gravar e não consegui. Hoje eu tô estressada, sabe? Hoje eu já tô tendo que ter cuidado ali porque eu tô estressada. E aí, às vezes, a oportunidade que a gente vai ter para ser obediente não vai ser um dia bom, vai ser um dia de caos. E, na verdade, talvez a gente nem tenha oportunidade, talvez a gente vai ter que criar a oportunidade. Foi o que eu fiz hoje. Então, eu me organizei para o meu marido sair com a minha filha para eu conseguir gravar esse vídeo. E ontem eu estava com um sentimento tão bom, assim, grata, me conectando comigo mesmo para poder falar para vocês o que eu estou sentindo e como que foram esses dias. E hoje já não estou nesse dia, mas estou sendo obediente. Eu estou sendo obediente gravando aqui para vocês. Me cobrando, querendo que fosse melhor, que talvez quando eu for ler meu roteiro, faltou algumas coisas para dizer que eu considero importante. Mas esse vídeo que tá inteiro, corrido, vai ter algumas coisas que eu certamente terei que editar. Mas foi o que eu lembrei, o que eu senti, o que eu consegui falar no dia de hoje. Meu aniversário é mês que vem, falta exatamente um mês para o meu aniversário. E eu não podia chegar no meu aniversário sem ter sido obediente, sem ter feito aquilo que eu pedi. Eu pedi que Deus me mostrasse, eu pedi, eu desejei ser obediente. Então é sobre isso. Se você chegou até aqui, felicidade imensa por isso. Felicidade imensa por ter se conectado. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma dentro do seu processo. Quero muito que vocês lembrem que às vezes a gente quer o sinal para começar, mas o sinal pode estar no meio do caminho, as experiências pode estar no meio do caminho e demorar a ser também, né? Um beijo. Este vídeo não é só sobre abrir um canal no YouTube, é sobre se abrir para a vida. Não é sobre a responsabilidade de fazer dar certo, é sobre tentar, testar, experimentar o novo, aproveitar e aprender no processo. É sobre uma nova fase, novos caminhos, que eu preciso caminhar para encontrar os sinais, as esperanças, as surpresas, descobrindo aos poucos os próximos passos.